E comunidade Arefaf, tudo certinho, tudo de boa. André, não tem quando a gente tem assim, vontade de falar sobre uma pauta social, mas às vezes a gente não entende muito bem sobre aquilo? Tem. E não tem quando a gente gostaria de se posicionar, mas a gente não sabe se aquela é a forma correta? Tem também. E quando tem aquele assunto meio cabeludo, que é meio polêmico, que a gente fica retraído para falar? Tem também, tem muito. Tem muito, né? Então, pessoal, partindo desses pressupostos aí, a gente cria o nosso querido podcast chamado É Sobre Isto. Não é sobre isso, a gente vai estar trabalhando mensalmente com alunos aqui da nossa escola, do nosso núcleo de gênero, sobre temas e sobre pautas que são necessárias para toda a nossa sociedade, de uma forma acolhedora, plural e, acima de tudo, da forma mais jovem possível. E para esse primeiro podcast tem uma pessoa muito especial, né, André? Exatamente. Para esse primeiro podcast, para esse programa piloto que a gente chamou, convidamos Ivana Mota, que ela é uma doutoranda em dança, pesquisadora em dança, acadêmica e fazedora de cultura, para conversar um pouquinho sobre esse mês das mulheres, sobre o movimento feminino, sobre as mulheres em si. Foi um bate-papo, espero que seja um bate-papo muito legal para a gente poder conversar um pouquinho sobre essa pauta, que ela é sensível, ela é pulsante e ela é necessária. Então, minha gente, isso é um podcast que vai muito além do que nós somos aqui. É um podcast extremamente plural e a gente espera bastante que vocês curtam o É Sobre Isso, tá ok? Finalzinho do vídeo, dá um like aí, compartilha. Espero que seja massa para vocês da mesma forma que foi pra gente. É sobre isso? Beijo! Bom dia! Bom dia, minha gente! Bom dia, comunidade Erenpaf! Estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa primeira edição desse podcast que não é somente sobre mim, não é somente sobre você, não é somente sobre nós. O podcast É Sobre Isso! É o nome desse podcast, um podcast que foi criado com muito carinho pelo Núcleo de Gênero, pela coordenação, tem a coordenação do professor Lenilson, do professor Maurício, e por mim, meu nome é Andrea. Eu sou uma mulher branca, cis, uso óculos e estou com os meus cabelos iluminados, né? E eu estou aqui com a presença de duas alunas lindas, maravilhosas. Gostaria que vocês se apresentassem, por favor. Oi, gente, meu nome é Letícia, eu sou do segundo B e eu tô muito feliz de estar aqui, é isso. Oi, gente, meu nome é Camille, eu sou do segundo D e eu tô extremamente feliz de estar aqui também. Muito bem-vindas, meninas, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Antes de apresentar, de chamar a nossa convidada, eu queria explicar um pouquinho sobre a existência desse podcast, né, que faz parte agora do Núcleo de Gênero. É uma proposta, um projeto que a cada mês a gente traga à tona a reflexão de alguns temas relevantes e até sensíveis para nós, né? Esse mês, o mês de março, estamos comemorando o Dia Internacional das Mulheres. Não é somente um dia comemorado aqui no Brasil, ele é mundial, né? Ele é internacional. E como a gente não vai fazer diferente do mundo, a gente também vai fazer esse movimento de fazer umas homenagens a nós, mulheres. A Secretaria de Educação de Pernambuco tem como tema do ano letivo as relações étnico-raciais. Educar para o reconhecimento e a valorização da diversidade e da diferença. Escolhemos esse tema também para trazer à pauta a nossa homenagem às mulheres. E eu gostaria de chamar a nossa convidada para falar um pouquinho sobre ela. Ivana Mota, meu amor, é com você. Olá, bom dia a todas as pessoas que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada por esse espaço, por esse convite. Quero agradecer ao professor André, professor Maurício, as alunas Camila e Letícia e toda a galera do Núcleo de Gênero e toda a comunidade escolar da escola Professor Antônio Farias de Gravatá. Eu sou Ivana Mota, sou uma mulher negra, sou uma mulher cis, tenho uma performance de afetividade heterossexual, sou uma pessoa que estou aí no mundo me deslocando nas artes, gosto de dizer que sou uma trabalhadora da arte e da cultura. A gente vai poder avançar um pouquinho nessa conversa aí durante o papo. E estou aqui para a gente trocar essa ideia importantíssima, também celebrar o Dia Internacional das Mulheres, claro, mas entender também quais são as nossas urgências enquanto mulheres no mundo e o que a gente pode falar sobre isso nesse ambiente. Chique, vamos nessa.
podcast É Sobre Isso está começando. Está só começando. Eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui com vocês e com as meninas. Espero que possamos ter outras oportunidades também. E partindo assim um pouquinho desse pouquinho que você já falou, te pergunto o seguinte, Ivana, quem é essa mulher do século XXI? Como é essa mulher? Como é que a gente enxerga essa mulher? Essa pergunta é ótima. Eu acho que você meio que, quando você começou a falar sobre isso, André, você disse Dia Internacional das Mulheres, no plural, né? Eu acho que é muito importante a gente reconhecer que as mulheres são plurais. E que isso é uma característica do nosso reconhecimento de mulher no século XXI. A mulher, as mulheres do século XXI, as urgências do então potenciamento, ação, entendendo seus espaços de atuação na transformação social, e também entendendo o espaço de realização própria, porque isso também é importante para que sejamos mulheres do século XXI, plenas, colaborativas com a sociedade como um todo e felizes, né? Então eu tenho entendido que as mulheres do século XXI são essas antenadas, são essas que estão ligadas também nos vários movimentos e momentos que o século XXI vem nos pedindo. E aí pensando também que a gente tem mulheres em diversos locais, mulheres do contexto urbano, mulheres aldeadas, mulheres quilombolas, enfim, né? São muitas experiências de mulher. Eu acho que o século XXI traz isso à tona. Somos mulheres, temos várias pautas e agendas em comum do nosso grupo social de mulheres, mas também estamos aí colocando ao mundo as nossas experiências plurais. Acho que isso é muito característica do século XXI. E vocês, meninas? Quem é essa mulher do século XXI para vocês? Eu acho que a mulher do século XXI é uma mulher que ela é determinada, que ela vai atrás do que ela quer e ela não se importa com o que os outros vão pensar dela. E eu acho que é isso. É uma mulher que ela é muito... que ela inspira outras mulheres e que ela não se limita a fazer, tipo, porque a nossa sociedade vem impondo que, isso aqui é de mulher, isso aqui mulher não pode fazer. Na verdade, a mulher do século XXI, ela vai tentando quebrar essas barreiras e ela vai justamente ocupando esses lugares que antes elas não poderiam ocupar. E então, é isso que eu acho. E você, Camila? Bem, na minha opinião, eu concordo com Letícia. E a mulher do século XXI é aquela mulher que, vamos dizer, que é empoderada. Todas as mulheres são empoderadas. E a mulher do século XXI, ela é aquela mulher que não quer seguir padrões, que ela não precisa ter algo específico para dizer eu sou mulher do século XXI ou eu sou mulher. São todas mulheres trans, todo mundo é uma mulher do século XXI. Porque, querendo ou não, todas são batalhadoras. Todas têm que ter o seu orgulho. É isso. Eu coaduno com tudo que vocês falaram, né? E a partir do que vocês disseram, a gente já entra em outras questões, a gente já entra em outras pautas também sobre você falou da gente fazer o que a gente quer, da gente hoje estar ocupando espaços que antes a gente não ocupava, né? O voto, o direito da gente votar, a gente conquistou muito recentemente, depois de muita luta, né? E aí eu pergunto também para vocês, partindo desse pressuposto, qual é essa responsabilidade que a gente tem, de fato, e a responsabilidade que a sociedade nos impõe, somente pelo fato de sermos mulheres? Quem responde? Sou eu. Pode começar. Eu vou começar, mas acho que é muito massa esse formato de a gente ir girando as ideias e tudo que Letícia e Camila disseram, para mim também complementa muito as minhas ideias. E aí eu acho que Letícia talvez tenha aberto uma chave, né? Essa mulher do século XXI, ela faz o que ela deseja, né? Ela vai atrás do que ela quer. E aí ela diz não também para certas coisas que a sociedade tenta jogar no nosso colo. Que é isso, né? Uma mulher que é mãe, por exemplo, que é o meu caso, que eu também sou mãe,
é uma mulher que a sociedade tem uma série de expectativas. Só que a experiência de maternar é muito diversa, minha gente. A gente não precisa seguir um script só para nada, né? A gente precisa ter ética, responsabilidade, compromisso no que a gente vai fazer. Mas existem muitos caminhos, né? Então, eu acho que a nossa responsabilidade, na minha opinião, na minha percepção, passa por eu entender que eu sou um ser individual e social sempre. Então, as minhas decisões têm uma responsabilidade coletiva e eu preciso ter noção disso para escolher como eu vou caminhar. Mas também a minha responsabilidade é dizer não para certas expectativas que a sociedade, que é machista, e aí a gente tem que dizer isso, historicamente a sociedade é pautada pela necessidade masculina. A nossa sociedade, ela é machista. Então, dizer não, nós mulheres dizemos não, esse papel que você acha que é meu, eu não assumo, porque isso não é uma regra. Então, a nossa responsabilidade também é dar limite, também é dizer não para certas coisas. E avançar de acordo com as nossas lutas coletivas e com isso que as meninas trouxeram, Camila e Letícia. O nosso empoderamento, o nosso lugar de ser mulher também a partir da nossa plenitude. Que a gente merece, viu, meu povo? Na moral. Você trouxe um assunto que eu também queria trazer à pauta, né, que é essa questão do maternar, que a gente até conversou no núcleo sobre essa questão, que muitas vezes a gente só é considerada mulher de fato, vamos colocar assim essa expressão, se a gente atender alguns critérios, né? Se a gente se encaixar em alguns requisitos e marcar lá as caixinhas desses requisitos. E um desses requisitos é de ser mãe, né? Eu nunca tive esse desejo, eu nunca tive essa vontade, nunca foi um planejamento da minha vida, não é uma coisa que eu quero, eu sou mãe de pet, né? Logicamente que tem as suas diferenças, óbvio, mas nunca foi um desejo e eu não sou menos mulher, por exemplo, do que Ivana, que é mãe, né? Nem sou menos mulher do que as mães de vocês, nem menos mulher do que a minha mãe. Somos todas mulheres, né? E às vezes a gente, essa barreira, bem aspas aí, desse maternar, nos impede de ocupar diversos espaços porque nós vivemos nessa sociedade machista. Porque a gente adquiriu direitos, por exemplo, de tirar uma licença maternidade e às vezes o empregador não quer que fique ali com aquela pessoa que tirou aquela licencinha maternidade, que é um direito que ela tem, né? Isso, e é porque ela que tem que cuidar da criança, é somente ela que tem responsabilidade de não só de gestar, mas de inserir aquela criança naquele mundo, né? E assim, a gente conversou um pouco sobre isso, é o que eu penso, né, a respeito da maternidade. A gente vê também hoje as mulheres ocupando espaços de muita responsabilidade e mesmo assim a gente não ganha o mesmo que os homens ganham. Não é isso? A gente não recebe o mesmo tratamento que os homens recebem, como, por exemplo, no Senado, na Casa lá dos Deputados, que hoje a gente tem também a primeira mulher trans negra, né, que é a Erika Hilton, maravilhosa, inteligentíssima, admiro demais, gostaria muito de um dia poder exercer o meu direito de votar nela, né? Mas é isso, assim, que lugares a gente ocupa? Que lugares estamos ocupando? Que lugares são esses que nós estamos conquistando na base da resistência mesmo, né? Como é que vocês enxergam isso? E aí? Vai, garotas! Vou fazer o inverso. Tu tá com quantos anos, Leti? 16. E você, Camille? 15. Você se enxerga onde daqui a 5 anos? Onde é que vocês se enxergam? Daqui a 5 anos eu me enxergo como policial federal. Policial federal. Como agente, como delegada, como escrivã da Polícia Civil. Como exercendo que tipo de ofício dentro da Polícia Federal? Como agente. E você? Eu me vejo cursando Direito daqui a 5 anos. Depois que você cursar Direito, o que é que você pretende fazer? Que lugar você quer ocupar? O céu é o limite pra mim. É isso mesmo. E ninguém tem que colocar essa barreira na gente. Maravilhosa. Não é? Tá vendo? E olha, Bea, assim, desculpa fazer essa interrupção, aqui, mas é porque eu acho muito importante. Veja as respostas dessas garotas jovens, né? Sim. Até pouco tempo,
E claro, tem muita luta, e eu sou uma pessoa que tem um chão nas ancestralidades, então eu agradeço todas as que vieram antes e abriram portas e lutaram para que hoje as meninas que têm aí 15, 16 anos possam projetar um futuro onde a ação delas é essa. Porque em algum momento atrás a gente era criada, ensinada e adestrada para responder: eu quero casar e ter filhos. E veja, não é um problema você querer casar e ter filhos. Isso. O problema é só ter essa opção. Né? Então, quando eu ouço Camila e Letícia projetarem futuros diversos, eu acho que é disso que a gente está falando. E tem uma luta ancestral de uma série de mulheres que antes da gente foram abrir campo para que a gente diga: hoje eu quero viver daqui 5 anos no Senado, em lugar de poder, em lugar de decisão, atuando na arte, atuando onde for o meu desejo. Acho que isso é muito poderoso, né? E aí, pegando esse gancho, eu queria te fazer uma instigação aqui, uma pergunta, Ivana, e talvez até use as palavras incorretas, né? Nos chamam de minorias, né? Nos chamam de minorias. Mas nunca fomos, né? Mas esse movimento que a gente faz há alguns anos de resistir, de falar mais, de denunciar mais, vou chamar aqui de inverter, vou chamar aqui de ser uma inversão, né? Porque se a gente vive numa sociedade extremamente machista, a gente sempre foi colocada nessa posição de muita submissão. E hoje a gente está fazendo esse movimento de inversão de posições. Como é que você enxerga, Ivana, e vocês, meninas, como é que vocês enxergam esse movimento, essa inversão, justamente por a gente enxergar esses locais que a gente hoje está ocupando e que antes a gente não via? Então, Dea, eu vejo muito como resultado de uma grande luta, né? Como você sinalizou aí, a gente não tinha direito político a voto, né? Nós éramos cidadãs, entre aspas, de segunda classe, que a gente não tomava decisão, não participava das decisões políticas, né? Então, alguém decidia o nosso futuro. Alguém decidia os caminhos e a gente só fazia andar. Assim como alguém decidiu em algum momento que nós éramos minoria, porque nós nunca fomos. Então, o que é isso? É um questionamento de lugares de poder. Né? Eu acho que vem aí defendendo o lugar que a gente sempre ocupou, dizer, nós nunca fomos minoria. Você tem que saber que nós somos minorizadas, né? Por um lugar de poder que dizia: sim, vocês são minorias. E ao dizer isso, não é só um discurso, né? Eu acho que é uma informação também que gera um comportamento. Poxa, eu sou minoria. Então, de alguma forma, isso diminui também a nossa existência, o nosso poder, a nossa capacidade de agir. E passa desse empoderamento. A gente está defendendo um lugar que a gente sempre ocupou. Então, essa inversão, isso que você tem chamado de inversão, e aí eu tenho também estudado algumas narrativas femininas que dizem: essa inversão não é para que a gente faça um trabalho de opressão ao homem, ou de submissão masculina. Isso não nos interessa. A gente quer o nosso lugar feminino, o nosso lugar de mulheres. E a gente quer que a sociedade seja igualitária, equânime. Então, quando a gente defende e faz essa inversão, é uma ocupação de espaço, né? E a gente vem nesse movimento fazendo transformações positivas para todo mundo. Eu vejo que uma sociedade que tem a mulher agindo, que tem a mulher opinando, que tem a mulher decidindo, muitas das vezes são sociedades que têm um equilíbrio na gestão geral, de vários pontos da vida, muito mais positivo. São percepções de vida, do que é a gente ser coletivo, de como fazer uma gerência, que é o bem viver, né? Que as mulheres latinas cunharam esse termo, o bem viver. O bem viver é um projeto de mulheres. E o bem viver é um projeto de mulheres que inclui todo mundo. Então, nós não estamos defendendo esse lugar para que a gente seja uma maioria opressora. Nosso desejo nunca foi esse. Mas quando a gente faz a inversão, quando a mulherada traz propostas de vida como bem viver, a gente está falando de benefícios para a sociedade, né? Mas isso não acontece porque, então tá, como vocês são legais, a gente vai dar 10 passinhos para trás para vocês chegarem. Nunca, é nunca. As mulheres vêm lutando nesse lugar, entendeu? E aí, meninas? Eu acho que ela disse tudo, né? Ela falou tudo. Eu concordo com tudo que ela disse. E eu acho muito importante nós mulheres a gente se impor
e sempre querer buscar os seus direitos e exatamente como ela colocou a questão da equidade. A gente não quer ser melhor que os homens, a gente não quer oprimir os homens e tirar o lugar deles. Não, a gente quer igualdade, a gente quer... O nosso lugar. A gente quer exercer o que a gente quer fazer. Então, a gente não tá aqui pra ser melhor que ninguém. Não, a gente só quer ter os direitos básicos e ser humano, que é o direito de todo mundo, se expressar. Quer complementar alguém? Mas, complementando o que a Letícia falou, a gente não quer ser inferior nem superior. Sim. É igual a Ivana disse, queremos equidade, queremos ter os mesmos direitos, poder trabalhar na mesma função e ser tratada da mesma forma. Sim. Não igual muitas vezes acontece que a mulher recebe menos, que não é tão bem tratada igual o homem. Essas coisas, eu acho que é isso. E sim, você falou, essa questão que você falou de oprimir os homens, é até um debate também que a gente fala em relação ao feminismo em si, né? Que os homens, eles, não sei se é por... Não só os homens, também não vou falar homens como um todo, mas tem muita gente que confunde o feminismo com feminilidade, né? E também essa questão de feminilidade é muito subjetiva, né? Sim. Porque é mais uma das responsabilidades que é imposta pra gente, né? Que a gente tem que estar sempre maquiada, a gente tem sempre que estar no salto, tem sempre que estar com um cabelo muitas vezes imposto, como tido um cabelo bonito, Sim. né? E às vezes tira um pouco da identidade que a gente tem, porque o pessoal não se aprofunda de verdade ou sabe o que significa e realmente não tem coragem de bancar o que pensa, de fato, né? E aí, Ivana, dentro desse movimento, né, que a gente está ocupando esses espaços, seria correto, você concorda quando a gente diz que a gente, nós mulheres, estamos conseguindo ir além do nosso discurso, e além disso que a gente pede de direito, que a gente tem direito disso, que a gente tem direito daquilo outro, que a gente pode isso e pode aquilo outro. Você acha que a gente está conseguindo ir além desse discurso? Andréa, eu acho que a gente está conseguindo muito, sim. Porque existe uma estrutura que joga contra, né? Então, com a nossa força, com o potencial que a gente tem conseguido avançar em muitas frentes. Não precisa ir muito longe. É claro, eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja muito raso, mas eu acho que faz sentido. Quando a gente liga uma televisão, qual é a estética de mulheres que a gente vê? Hoje eu vejo na televisão mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres gordas, mulheres com deficiência, mulheres de um contexto mais rural, mulheres de um contexto urbano. Eu acho que isso não é favor. Isso não é favor. Isso não é suficiente. Eu não estou dizendo que isso se encerra aqui, mas eu estou dizendo que são passos. Os passos, eles têm seus tempos. A gente vem ocupando lugares na política, a gente vem ocupando lugares que a gente mesmo queria, porque vale muito a pena dizer que a gente também tem empreendido os nossos próprios espaços. Então, muitas vezes uma mulher que quer, sei lá, que é do ramo empresarial e que quer ocupar um lugar de liderança, ela pode almejar entrar na empresa tal que já existe, ou ela pode fazer um trampo, que não é fácil, de criar a própria empresa. Isso também é uma possibilidade. Então, eu vejo tanto a gente ocupando lugares que já existem, que a gente quer estar, e que é legítimo que nós estejamos, em vários lugares, quanto a gente vem criando os nossos próprios espaços. E aí eu acho que tem um movimento poderosíssimo, que não é de hoje, porque as nossas mais velhas sempre souberam fazer, que são os movimentos de coletividade de mulheres. Então, os movimentos políticos, sociais, de coletividade de mulheres, também têm garantido para a gente campos de disputa muito importantes. A gente está na universidade, a gente está na política, em número suficiente? Não. Do modo que a gente gostaria, ocupando os lugares que a gente gostaria? Ainda não. Mas a gente está chegando. Então, eu sou uma pessoa que olha a realidade, vejo que falta muito, mas sou otimista também em valorizar os nossos avanços. Eu vejo que a gente tem ocupado lugares muito importantes e feito transformações também muito importantes. Acho que lugares de decisão, que eu acho que são lugares fundamentais que a gente esteja, e quando eu digo decisão, é desde a associação de bairro
Desde o Conselho Tutelar, desde as pequenas organizações políticas, institucionais ou mais independentes, até as grandes estruturas de decisão. Eu vejo a gente ali, disputando o campo e chegando. E nosso trabalho, aí eu acho que é uma alerta para a gente, eu cheguei, eu levo mais gente. A gente não esquecer de fazer a corda de caranguejo, eu adoro essa tecnologia. Quando a gente estiver, que a gente seja capaz de puxar as nossas, de entender a presença das nossas na coletividade como força, para que a gente continue ocupando. Porque para a estrutura jogar a gente fora é 2. Então a gente não pode vacilar. E aí? Falando dessa questão da representatividade, da diversidade, que há muito tempo a mulher ideal, o que seria o ideal da mulher seria uma mulher loira, branca, dos cabelos loiros, lisos, dos olhos azuis. E aí, vendo essas mulheres negras, mulheres gordas, mulheres que possuem algum tipo de deficiência aparecendo nesses espaços que elas não apareciam, é importante porque gera identificação. Porque muitas crianças, muitas pessoas, adolescentes e tal, antigamente elas vinham sofrendo muito com pressão estética. Sim. Um exemplo é nós que somos cacheadas. A gente, desde pequena, a gente é estimulada a alisar nosso cabelo, que o seu cabelo é feio e tal. E também que antigamente, há pouquíssimo tempo atrás, não tinha muito conhecimento de como cuidar de um cabelo cacheado. Não tinha muitos produtos para cabelo cacheado. E agora, com essas mulheres aceitando seus cabelos, se aceitando... E divulgando, né? Exatamente. Essa indústria de cosméticos, ela vem gerando mais, como posso dizer, diversidade. Porque a gente está se aceitando mais. E a gente tem que se olhar no espelho e dizer, não, meu cabelo é lindo. Meu cabelo não tem nada de errado, eu sou linda do jeito que eu sou. Eu não preciso seguir os padrões estéticos que a sociedade acaba impondo pra gente desde muito nova. Então, eu acho muito importante essas mulheres ocuparem esses lugares de visibilidade. É isso. E aí, Camila? Camille, desculpa. Eu, complementando o que Letícia fala, também tem muito aquilo que eles falam, nossa, o cabelo cacheado é o cabelo ruim. Quando ele tá armado, que eu acho lindo, na minha opinião, o cabelo cacheado armado é a coisa mais linda. Dizem que é porque o cabelo tá mal cuidado, é um cabelo ruim. E isso vem gerando a pressão estética desde que somos bem pequenas mesmo. E eu já caí nessa pressão estética, eu já alisei meu cabelo e eu me arrependo, porque meus cachos são lindos. O de Ivana é perfeito. O da professora Andréia, de Letícia, são todos lindos. E a gente vem sofrendo muito com essa pressão estética, com corpos. Sim. Com maquiagem. Tem que usar maquiagem porque eu tenho uma espinha aqui, tenho uma espinha ali. Com essas coisas assim, corpo, cabelo. Sobre isso, pelo que eu vi ultimamente, estão conseguindo mudar a cor do olho, um procedimento. Sim. E eu acho que isso, se fosse antigamente, iria gerar tanto problema para algumas mulheres, porque muitas já pintaram o cabelo de loiro para seguir aquele padrão da moça com corpo esculpido, com cabelo loiro. Aqui é admirada, né? Aqui Sendo pode que ser admirada. Acaba sendo um padrão inalcançado também, Exatamente. né? Muitas vezes. A que custo? Exatamente. O que é que a gente quantas coisas abrimos mão para poder chegar nesse padrão? E a gente é feliz. É adoecedor, né, minha gente? Sim. É adoecedor. A gente fica tentando responder a essa agenda de beleza, da beleza. A gente deixa... A gente deixa de ser quem a gente é pra gente querer ser outra pessoa. Sim. Pra ver se alguém vai achar a gente bonito. Pra ver se a sociedade se vai a sociedade... Exatamente. Eu digo muito, assim, às vezes eu sou um pouco até... firme nas coisas que eu falo, da forma que eu falo, porque às vezes eu não tenho nem mais paciência, sabe, com alguns temas, com algumas questões, Sim. né? Muitas vezes, quantas vezes a gente... coisas simples, né? Eu acho que esse movimento que a gente faz de ocupar nossos espaços
é sempre dialogando, né? E não adianta a gente dialogar com uma pessoa que não quer dialogar e que não está aberta para aprender alguma coisa, né? Exatamente. Às vezes algumas frases, algumas palavras tocam em lugares que a gente não... Pode até ser um alerta de gatilho aqui para algumas pessoas, não só para a gente que está aqui, mas para quem vai ouvir a gente posteriormente. A gente entra nesse ciclo de querer agradar outras pessoas e a gente termina esquecendo de quem a gente é, Sim. né? De quem a gente gosta, né? Eu sou intolerante a algumas coisas, por exemplo. Eu não consigo, não entra na minha cabeça que são homens que vão ditar o que eu posso fazer com o meu corpo, Exatamente. né? Isso é um absurdo sem tamanho, né? Esses homens que ditam as regras na política para que mandem nos nossos corpos, e é por isso que a gente tem que ter muito mais consciência de volta para saber quem a gente coloca lá, porque são essas pessoas que vão falar por nós. A gente tem que ter muita consciência. Você não, mas você já tem idade para votar opcionalmente. Já tirou seu título, Vou tirar. você já tem essa... Maravilha. Eu acho que dia 14 eu já tiro, depois do meu aniversário desse mês. Você já faz esse mês, 16 esse mês. Então, é importante que vocês exerçam conscientemente esse ano já, a primeira eleição municipal de vocês, Sim. para que vocês consigam entender a dimensão do poder que tem esse voto, Sim. né? E aí, Ivana, a gente falando um pouquinho assim dessas questões de política, eu sou professora de arte, né? Eu sou professora de arte aqui da escola, entrei aqui em julho do ano passado, né? E você é uma fazedora de cultura, de arte e também de política pública, né? Queria que você Sim. falasse um pouquinho para a gente, para as meninas, esse seu trabalho, esse seu movimento com a política pública cultural e um pouquinho dessa tua vida acadêmica e artística, porque eu acho que é muito importante que a gente ouviu aqui, Letícia quer fazer direito, Camille quer ser policial federal, mas a gente tem aqui uma doutoranda, né, em dança, que é uma linguagem artística. A gente trabalhar com arte também é trabalho, Sim. Super. né? E eu acho que é importante que você converse um pouquinho com a gente, que você possa falar um pouquinho aí pra gente sobre esse teu movimento, essa tua área de massa. vida. É massa você falar sobre isso, André, porque no começo eu já me coloquei, eu sou uma trabalhadora da arte e da cultura, né? Eu acho que é muito importante assentar isso, porque geralmente quando e aí estou falando um pouco da minha história também, né? Porque quando chega lá a hora que você termina o ensino médio, você tem que decidir a sua carreira, né? Exatamente. E aí eu falei, quero fazer dança, né? E aí a reação do meu núcleo familiar, no sentido de olhar e falar, uai, mas isso dá dinheiro, isso é profissão, é uma reação em cadeia social. Assim, as pessoas veem fazer artístico como algo que não é labuta, que não é trabalho, que não tem um campo profissional, que não tem uma perspectiva. Sim, gente, a arte tem perspectiva. Tá? Eu acho muito importante dizer isso. Hoje eu sou uma doutoranda, como a Andrea falou, né? Mas eu fui atrás de formações diversas na minha área, eu me graduei em dança, depois fiz uma especialização em gestão e políticas culturais, fiz outra especialização em dança, fiz um mestrado em artes cênicas e agora estou no doutorado. Então, essa minha caminhada dentro da academia também é assentar as artes como área de conhecimento, né? As artes têm uma produção de conhecimento específica, tem lugar social específico, arte é identidade, arte é mercado, arte é valor simbólico, arte é realização, e arte é um campo de trabalho que tem perspectivas. Tem labuta? Tem, como toda profissão. Porque não acredite que você vai fazer direito e amanhã você já é a tampa de cruz, porque você não é. Você vai ter que labutar dentro do seu campo profissional o seu espaço de trabalho. Vamos dizer, mas fazer arte e fazer direito é a mesma coisa? Não, claro que não, são caminhos diferentes. Mas eu quero dizer que você, como profissional, seja do que for, você vai labutar o seu espaço, vai labutar o seu caminho de atuação. É o que eu estou fazendo no meu, né? E aí, entendendo que essa labuta, no caso, aqui trazendo para nós, da arte e da cultura,
e falando um pouco das relações com a política pública, é também mudar uma percepção social do mercado cultural, né, Andréia? Isso. A gente sabe que a cadeia produtiva da cultura é gigante. Enorme. Ela envolve pessoas que atuam desde o tiozão que vende pipoca na porta do teatro até Motorista de que Uber. faz a gerência do teatro. Tem um monte de pessoas envolvidas nesse meio de caminho. Então é um mercado de trabalho que agrega e que produz muito para muita gente e, importante dizer, devolve muito imposto para os cofres públicos. Então a gente precisa parar de achar que a arte só gasta porque tem edital, porque tem um fomento. Esse fomento é um ciclo que retorna para os cofres públicos. E tem pesquisas, e tem estatísticas que respondem a isso. Então a formulação de políticas públicas também precisa passar pela valorização deste lugar da arte. Né? Entendendo que tem uma cadeia de trabalhadores e trabalhadoras gigante, que a gente produz cultura e arte como direito, é um direito garantido em Constituição, Exatamente. preconizado por uma série de órgãos institucionais internacionais como a Unesco, por exemplo. Então, cultura não é algo cereja do bolo, um bibelô que a gente deixa para lá. A cultura é a nossa marca de existência e de identidade enquanto sociedade. A gente está lidando com isso, que é preciosíssimo. Né? Então, são muitos valores agregados. E a política pública precisa olhar para isso. A gente tem caminhado, eu acho que tem uma retomada governamental no âmbito federal de olhar para a cultura, o renascimento do Ministério da Cultura. Neste momento, em Brasília, está rolando a Conferência Nacional de Cultura, com várias pessoas do Brasil inteiro, pensando caminho para as artes, pensando caminho para o mercado da cultura, que envolve também todo o mercado digital, que envolve desde que a gente come, do que a gente veste, do que a gente lê, da música que está no nosso Spotify, dos espetáculos que a gente vê no teatro, tudo isso é cultura. Né? Então, é um valor enorme, tanto monetário quanto não monetário. E eu acho importantíssimo me colocar nesse cenário como uma trabalhadora. Eu trabalho, eu pago meus impostos, eu pago meus boletos, tudo com a arte, tudo com a cultura. Trabalhando, ralando meu tchan muito. Mas é possível, gente, é possível. São caminhos que têm perspectiva. Sem romantismo, mas com uma labuta de trabalhadora desse campo, né? E sou feliz, viu, fazendo isso, sou muito feliz. Você trouxe à mesa um ponto muito relevante sobre a recriação no Ministério da Cultura agora nesse governo, né, que está em atuação desde o ano passado, porque a gente viveu 4 anos de muito retrocesso, né? De retrocesso de muitas políticas públicas e retrocesso de muitas coisas. E nesse meio tempo a gente viveu uma pandemia, né? Algo que ninguém imaginava, algo que era difícil de passar pela nossa cabeça, que a gente pudesse viver meses e meses em confinamento familiar, né? E o que foi que muitas vezes nos permitiu não sair do eixo quando a gente estava dentro de casa. O que foi que muitas vezes não permitiu? Houve um movimento muito grande das plataformas de streaming, por exemplo, de liberar assinaturas gratuitas para as pessoas assistirem, shows ao vivo, lives ao vivo. Sim. Essa é a cadeia produtiva da cultura, minha gente. Vocês não sabem o quanto, não sei se vocês já ouviram essa expressão, quando as pessoas falam que está mamando nas tetas do governo. Vocês já ouviram essa expressão? Porque o pessoal fala de lei Rouanet, que o pessoal fala de lei disso, sem nem saber do que está falando, sabe? Ela falou aí dessa cadeia. Você imagina, o pessoal falava muito de alguns artistas, né, que ganhavam muito dinheiro com essas leis. Quantos profissionais de quantas áreas estão envolvidos num evento de grande porte? Exatamente. Quanta gente. Tem pipoqueiro, tem Uber, tem a rede hoteleira, tem o turismo local, tem a gastronomia, tem os restaurantes que são movimentados, tem os flanelinhas que estão ali na rua cuidando dos carros, que tem algumas cidades que ainda tem os flanelinhas, né? Tem o pessoal que trabalha na produção do show, tem o teatro, tem o pessoal que monta a estrutura, que desmonta a estrutura, que limpa a rua. Minha gente, é muita coisa. É muita gente.
sabe? E aí, às vezes, a gente escuta, assim... Desses dias eu estava vendo um vídeo no Instagram de um professor do Ceará, não sei se você viu, Ivana, que ele era a professor do ensino fundamental, professor de arte do ensino fundamental. E aí, os meninos fazendo assim para ele. Ele não gravou os meninos, ele gravou só o áudio, falando assim... Mas e aí, professor, você ganha dinheiro com o quê? Mas e aí, professor, você trabalha? Crianças. E essas crianças não esse raciocínio dessas crianças não partiu delas, né? Partiu de algum lugar que eles ouviram, né? E as meninas, Ivana, quando a gente se conheceu ano passado, elas eram o primeiro ano passado, a gente estava conversando um pouquinho sobre as linguagens que são trabalhadas aqui no ensino médio, e elas me colocaram que elas gostam muito de dança, que na escola que elas trabalhavam aqui em Gravatá, elas tinham tido esse contato com um grupo de dança, tem alguns grupos de dança aqui em Gravatá, e elas dançavam nesses grupos. E aí, assim, elas são duas pérolazinhas que a gente tem aqui, que tem essa formiguinha artística também dentro delas, né? Conta um pouquinho pra gente, Leti. Eu faço balé clássico desde muito nova e eu sou fascinada por questão de audiovisual, do cinema. Eu gosto bastante dessa indústria e tal. Eu já tinha até pensado em fazer, começar a fazer cinema, só que eu acabei sendo desencorajada por vários fatores, vários motivos, mas ainda existe um resquício desse sonho meu que eu tenho desde pequena aqui dentro, né? E eu espero que um dia eu consiga realizar, consiga exercer direito, que é uma coisa que eu quero muito. E que eu consiga exercer também essa minha paixão pelo audiovisual e pela dança. Porque eu já fiz muito estilo de dança. Eu já fiz jazz, eu já fiz dança do ventre, eu já fiz vários. Só que eu acabei não me identificando e eu só fiquei no balé mesmo. Aí eu tô até hoje no balé. E você, Camille? Bem, Massa! eu já fiz balé clássico também quando eu era mais nova, acho que eu tinha uns 5 anos. Só que eu parei porque eu não me adaptei com balé. Eu me adaptei mais com maracatu, dança de coquinho. Maravilhoso! E na minha antiga escola a gente fez a abertura dos jogos internos da escola e a professora me convidou para fazer parte do cavalo marinho da escola, do coquinho e do maracatu. Nesse dia eu fiz essas 3 danças e eu super amei. Gostoso, né? É muito bom. E eu percebi que o meu lugar realmente é danças culturais. Danças Maravilha. populares, né? Danças populares. E deixa eu te trazer uma coisa que ela é bem recente, né? Eu me formei aqui na Federal de Pernambuco no curso de Artes Cênicas, né? Um curso com duração de 4 anos, uma licenciatura, que nesses 4 anos a gente pincelava um pouquinho de cada uma dessas linguagens, né? Das artes plásticas, do teatro, da dança, da música, das artes visuais. E não era não houve um aprofundamento em nenhuma dessas áreas. Mas ao longo desse tempo, eu entrei na universidade em 2004, abafa aí esse tempo, e eu saí em 2012, né? Abafa aí esse tempo. Saí em 2012, eu terminei em 2011, colei grau em 2012. E nesse meio tempo, o curso de artes cênicas, ele se transformou em curso de teatro. E, paralelo a ele, foi criado o curso de dança, especificamente de dança. O de música já existia, né? E esse curso de artes cênicas, ele foi dividido em artes visuais e artes cênicas, né? Foi dividido literalmente. E o de dança foi criado. Então, a gente tem essas 4 linguagens artísticas que a gente pode estudar academicamente mesmo, fazer uma faculdade, fazer um curso e trabalhar com isso também. Tem todas as dificuldades, como ela falou, tem desilusão, tem mercado de trabalho difícil, mas tem e é possível, né? Eu acho que a gente precisa tentar fazer, se possível, o que a gente gosta e não fazer o que os outros querem, né?
Eu acho que a gente tem que ir trilhando, e esses movimentos que a gente faz em busca disso também, dessa realização, né? A gente, acho que essa realização profissional da gente permeia muito a vida da gente, né? Imagina você passar a sua vida inteira trabalhando com uma coisa que você não gosta, porque alguém te colocou ali, ou alguém botou na tua cabeça que tu não ia... Eu gostava tanto de jogar bola quando eu era criança. Adorava jogar bola, fui desencorajada. Eu podia ter feito educação física, por exemplo, se eu tivesse sido mais encorajada, né? Os caminhos que a gente vai seguindo, mas eu segui por esse caminho e eu estou muito feliz. Estou muito feliz. Estou aqui hoje, professora da rede, né? Estou feliz com essas minhas conquistas e vou procurar ser a melhor que eu posso ser, né? E partindo disso, a gente já falou aqui de muitas coisas, de várias coisas bem relevantes. Eu tinha até feito um roteirinho, uns blogs para a gente falar umas coisas, mas foi tão fluido aqui que foi bacana. A gente falou aqui sobre as mulheres na política, a gente está falando aqui sobre as mulheres na academia, na educação também, né? A gente, infelizmente, também continua sofrendo muitas violências, né? Alerta de gatilhos aí. Muitas violências simbólicas, né? A gente falando aqui sobre a nossa resistência, a gente falando aqui sobre o nosso movimento de ocupar esses nossos espaços, mas a gente ainda precisa tomar muito cuidado, porque a gente é educada por... Eu estava ouvindo uma reportagem ontem sobre um caso que aconteceu aí com os jogadores de futebol, né? Que a gente vê que acontece muito deles destruírem as vidas deles porque acontecem aí coisas com algumas mulheres, né? Alguns assuntos com algumas mulheres, mas a gente nunca pensa, a gente nunca entra no discurso de dizer que aquela vida daquela mulher também foi destruída. É o jogador coitadinho, né? O milionário coitadinho que destruiu a vida dele. Mas a gente nunca coloca a mulher como vítima. A mulher é sempre culpada. A gente é culpada pela roupa que a gente usa e a gente é educada para não usar aquelas roupas e não o contrário. Né? Não o contrário. Então a gente vive, a gente acorda todos os dias, a gente sai todos os dias e todos os dias a gente sofre algum tipo de violência. Silenciosa ou não, né? É muito difícil, eu digo muito isso, assim, isso que me deixa muito cansada, assim, é muito difícil a gente ser mulher hoje. Posso contar uma coisa? Pode, fica à vontade, meu Dessa amor. questão da roupa, que a gente é ensinada a não usar tais tipos de roupa, você não pode usar isso, que a gente, não pode usar essa roupa, porque os homens vão ficar olhando pra você, que vão ficar mexendo com você. Mas por que os pais e as mães não ensinam os filhos deles a você, independente da roupa que ela tá usando, você não deve mexer com ela, porque é o corpo dela, é o direito dela de usar aquela roupa. Então, tá faltando isso. A gente tem que começar, os pais têm que começar a falar com os seus filhos e ensinar eles a que não mexer com aquelas mulheres que estão passando por causa da roupa delas, ou que roupa não significa nada, entendeu? Não significa caráter, não significa... a pessoa pode estar com a roupa curta e ela pode ser muito, muito importante, pode exercer vários... Eu me perdi agora. Pode falar, pode continuar, Leti. Que... Eu me perdi meu raciocínio. Da roupa. Posso completar um pouco? Pode. Completa. Olha, alguém chegou. Muitas vezes a gente escuta, como disse, não pode tal roupa por causa que o homem não sabe respeitar. Falta o respeito da parte deles, porque Sim. como você disse, a roupa não define seu caráter. Seu caráter é definido por você mesmo. Então, às vezes você pode estar com a saia curta e não quer dizer que dá o direito dele fazer algo. Exatamente. Porque, por exemplo, já me ocorreu uma vez de eu querer sair com a saia, mas eu não saí porque eu já saí com aquela saia e já tinha sofrido um assédio de um cara na rua. E com aquilo eu parei de usar totalmente aquela roupa. Só que aí veio o pensamento depois de um tempo que
minha roupa não dá o direito dele fazer aquilo. E no outro dia eu saí com aquela saia e aconteceu a mesma coisa. Só que naquele momento eu percebi e me impus e pude responder a ele, não no mesmo nível, que eu não me rebaixaria no nível tão baixo. Sim. Exatamente. Mas eu respondi a ele e dei-lhe uma chamada porque simplesmente ele não é nada meu, não é pai, não é irmão, não é namorado e etc. Pra vir querer dar opinião. Porque a opinião a gente recebe, por exemplo, do meu pai. Meu pai fala, meu amor, essa roupa não tá tão boa. Aí eu entendo que é porque ele se sente desconfortável, porque ele é uma pessoa conhecida aqui por Gravatá. E querendo não, muita gente chega falando pra ele. Então, isso da roupa não condiz a respeito a ninguém falar. Condiz a respeito de você escutar opiniões e saber se você quer aquilo ou não. É um direito seu. Na verdade, o comportamento desses homens é mau caratismo, não é culpa da gente. Não. É falta de caráter, é falta de educação. Falta de Não é respeito. culpa da Falta gente. de respeito. E é isso que acontece, assim, todos os dias, né? Essa violência, silenciosa ou não, a gente sofre todos os dias. A gente saiu de casa, a gente tá sujeito a todo tipo de julgamento, porque tudo é culpa nossa. O comportamento do outro é nossa culpa, né? Sim. É um tema bastante sensível, né? Mas é importante que seja dito e que seja falado também, né? Que a gente não silencie diante de casos. É um tema que não pode ser silenciado, né? Enquanto não houver respeito, esse tema não vai ser cancelado. Porque quantos casos de estupros não acontecem e dizem que a culpa foi da roupa da mulher, e quantas crianças também não são bebês de meses. Isso. E ainda chegam a dizer que a culpa é da pessoa. Não faz sentido uma coisa Na minha dessa. cabeça não faz sentido Uma também. criança que saiu da escola tá com a farda, uma criança de 6, 5 anos saiu da escola tá com a farda, porque tem crianças nessa idade que às vezes voltam sozinhas porque moram perto, são estupradas e a culpa é da criança, não. Não faz sentido. Isso é, como a Letícia disse, é a falta de caráter. E graças a Deus a gente faz esse movimento de resistência mesmo, né? Todos os dias. Todos os dias a gente tem que se defender. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, que é até silenciosa, porque as meninas estão arrasando aí nas reflexões, eu me sinto super contemplada. Mas eu acho que tem uma camada disso, veja como é perverso, né? A gente é alvo da violência, a gente se queixa e a gente está reclamando de algo que nem é violência. Então, eu acho que a gente vem dizendo e vem afirmando que violência não é só um tapa na cara. Porque as pessoas achavam, se ele não te xingou, se ele não te bateu, então não tem problema nenhum. Não tem muito problema. E isso é o extremo de uma violência que pode ser psicológica, que pode ser simbólica, que pode ser afetiva, porque tem relações tóxicas que ficam te prendendo numa rede de eu te amo, mas eu te bato porque eu te amo. Gente, é um jogo psicológico de violência tão perverso a partir do dinheiro. Então a gente vê que a gente tá sujeita a uma série de violências que a gente vem denunciando. Aí entra a nossa resistência, a gente vem denunciando. E muita gente descredibiliza a nossa denúncia. É mimimi. O boi da mimimi é usado para o racismo, é usado para mulheres que se colocam, enfim. Então, eu acho que eles não podem recuar dessa denúncia, né? E da exigência, pelo que as meninas falaram aí, que é respeito. Respeito é algo que não se pede, se exige. Então, se eu saio com a roupa curta, se eu saio de alça, se eu saio de decote, eu me sinto bela, eu me sinto bonita, é o meu corpo, o meu direito de circular, me sentindo bem empoderada e bonita. Isso não é licença para que você me toque, para que você me assedie, para que você fale palavras que você acha que tem que falar para mim. Não, isso é falta de respeito e é violência. A gente tinha planejado uma conversa rápida, né, de em torno de 20 a 30 minutos. Perdoe-me, mas eu acho que a gente ultrapassou um pouquinho. Mas antes da gente encerrar essa primeira edição, esse programa piloto desse podcast, eu queria abrir um espaço para vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta para a Ivana, para mim também, se vocês quiserem. Mas eu acho que ela é importante que vocês consigam dialogar um pouquinho mais com ela. É importante. Eu tenho esse desejo, Ivana, de te trazer aqui para a escola até o final do ano, para a gente fazer uma ação presencial contigo, uma palestra, um curso, uma oficina, uma sessão de autógrafos do teu livro, por exemplo. Eu acho que seria muito importante. Vou tentar. Ivana! E aí, meninas, se vocês quiserem fazer algumas perguntas para ela, fiquem à vontade. Chega o meu momento, né? Bem,
eu queria pedir para a Ivana compartilhar mais sobre a participação dela no Ajuntamento Artístico Abre Salas e como esse coletivo contribuiu para o cenário cultural em Brasília. Massa. Ai, maravilhosa pergunta. Obrigada. O Abre Salas é um ajuntamento de artistas que trabalham com vários âmbitos. Tem gente que trabalha com designer, isso dentro de um ajuntamento de criadores e criadoras e criadores. Elas a gente produz trabalhos que às vezes eu me desloco para fazer um trabalho no federal como um lugar maior, né? A gente vem criando uma série de debates, inclusive, sobre o que é a fronteira das artes. Aonde começa o teatro e termina a dança? Aonde começa a música e termina a performance, né? A gente tem entendido que as artes conversam em muitos aspectos. E uma chave do fazer artístico é o corpo. A gente já entendeu isso, né? Para eu cantar, eu canto usando todo o meu corpo, não é só uma voz solta. Eu faço teatro com a minha presença corporal, eu faço dança com a minha presença corporal, eu faço design com a minha presença corporal. Então, o corpo é um caminho de pesquisa, né? Desde o gesto, da gente pesquisar o nosso potencial expressivo, até a gente entender esse corpo também como linguagem. Esse corpo que fala a partir da sua ação na cena, no vídeo, que a gente já gravou vídeos, enfim. Então, a gente vem fazendo essa provocação um pouco nesse cenário de Brasília e experimentando modos criativos que às vezes até a gente nem sabe muito o que vai dar, mas trazendo os nossos conhecimentos diversos para pensar como abrir a sala para um espaço de arte, como abrir um espaço criativo de arte. É um pouco isso. Você quer fazer alguma pergunta, Leti? Eu gostaria de fazer uma pergunta, que é como gestora cultural na Ocultar, que se chama, perdoe se eu pronunciei errado, produções culturais, como você promove o antirracismo no âmbito cultural e de produção artística? Uau, arrasou, Leti, com a pergunta. A Ocultar é uma iniciativa muito nova. Obrigada pela pergunta. É uma iniciativa nova, eu já trabalho na produção e na gestão cultural há muitos anos, mas eu sentia muita falta de ter uma produção, uma produtora que pensasse nas artes produzidas a partir das culturas negras, né? A gente sabe que o racismo é uma estrutura. Então, assim como ele está na sociedade como um todo, ele também está no mercado das artes. Muitas vezes o trabalho produzido a partir de uma dança afro tem um cachê menor do que o trabalho de balé clássico. Isso é uma estrutura. Não dá para você dizer que o trabalho produzido em dança afro é menos importante ou menos valoroso que o trabalho produzido em balé clássico. Por quê? A partir de qual é a sua régua para dizer isso, né? Mas a gente sabe que o mercado cultural valora diferente. A gente sabe que as artes negras têm uma outra possibilidade de entrada ou de não entrada no mercado cultural. Então, a Ocultar, ela olha para isso. A gente trabalha principalmente com artistas negros ou artistas não negros, mas que produzem a sua arte a partir da cultura afro, a partir da cultura afro-indígena, que a gente também entende que o antirracismo passa pelo debate da existência originária. E aí a gente vem tentando promover esses artistas, o que eles produzem, seja na música, seja no teatro, seja na dança, seja na literatura, e a gente vem criando estratégias de escrita de projetos, captação de edital, para poder fazer essas produções circularem, entrarem no mercado e terem visibilidade, porque isso também é importante, né? Então, a Ocultar tem essa defesa antirracista no mercado da cultura como uma disputa mesmo, de campo de trabalho. Então, uma iniciativa de gestão, de produção cultural, que vai disputar campo de trabalho no mercado da cultura, né? Então, a gente está trabalhando por aí. A maioria das pessoas envolvidas são pessoas negras, pessoas periféricas, ou pessoas trans, ou pessoas indígenas. A gente vem também buscando que o espaço de trabalho da própria Ocultar, como uma empresa, seja ocupado por essas presenças que a gente quer projetar. Porque elas já estão no mundo, a gente só quer projetar. Não é dar espaço, não é dizer que existe nada disso. A gente só quer ser uma plataforma de projeção. E aí mudar cenários, né, minha gente?
dizer para a gestão pública, não, a dança afro não vai ganhar menos. A gente vai ganhar o mesmo que as outras produções. Posso para outra? Pode. No projeto Solos Negros, desenvolvido na Universidade de Brasília, de que maneira você aborda a representação e expressão da negritude na dança? Maravilhoso. Obrigada, Cami. Solos Negros foi um projeto que a gente desenvolveu como um projeto de extensão da Universidade de Brasília. A gente trabalhou com 4 artistas negros da graduação em artes cênicas. E aí o nosso processo foi fazer com que essas 4 pessoas criadoras gerassem 4 trabalhos teatrais solos. E esses solos circularam nas escolas do DF. A gente foi para muitas escolas. E depois a gente fazia um debate sobre a presença negra na cultura, sobre o antirracismo, sobre a Lei 10.639. Então, era um trabalho artístico-pedagógico, né? E que a cena, o fazer da cena, era o nosso grande modo de debater. Então, esse trabalho eu fiz, nesse projeto eu fiz a preparação corporal dos atores, das atrizes, e a gente trabalhou com uma série de partituras de danças dos orixás. E não é porque a gente queria fazer em cena a dança de orixá, mas a gente precisava entrar em contato com essa corporeidade para entender o simbolismo, o significado, o valor dessa cultura a partir do corpo, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da potência de Yansan, Oiá, Matamba, depende da cultura que eu estou falando, que também é uma cultura muito diversa, a cultura negra no Brasil, eu estou falando de mulheres, eu estou falando de força, estou falando de empoderamento, eu estou falando disso que ele está falando aqui desde o começo. Oiá é um arquétipo da força feminina. Então, quando eu trabalhei com uma das atrizes que trabalhou com a figura de Maria Filipa, a gente trabalhou essa partitura de Oiá para ela encontrar esse empoderamento no corpo dela na produção da personagem. Não é que necessariamente ela ia para a cena para fazer a partitura de Oiá, de Matamba, mas ela ia encontrar a partir desse caldo cultural a força da Maria Filipa, que foi uma agente política no Brasil. Maria Filipa foi uma das grandes personagens de uma série de revoluções em Salvador. Então, como que essa atriz encontrar essa força feminina? O nosso caminho foi pela cultura afro e pelo arquétipo de Oiá, por exemplo, né? Então, cada um dos atrizes e atores, a gente foi criando esses caminhos. E foi um projeto antirracista porque levou esse debate da cultura negra para a escola. Essa rejeição que, infelizmente, a gente tem, e de uma estrutura racista, né, todo esse repertório afro, isso foi debatido dentro da escola. O trabalho dos Solos Negros potencializou debates da Lei 10.639 como processo artístico, né? Então, a arte trabalhando como possibilidade política, como possibilidade educacional e como fruição estética, porque todos os trabalhos eram uma criação. Tinha figurino, tinha música, tinha gesto, tinha texto. Então, era realmente um processo artístico que foi abrindo campos de disputa, de debate, de disputa, dentro do espaço escolar. Foi um processo maravilhoso. E agora, sim, falando de campos de trabalho, esses atores têm trabalho para colocar no mercado. Que é também uma possibilidade deles começarem a disputar as suas carreiras profissionais também. Né? Mas foi lindo esse projeto, foi maravilhoso. Procurem no Instagram, tá lá, @solosnegros. E aí, meninas, vocês querem fazer mais alguma consideração? Posso fazer mais uma pergunta? Pode. Bom, eu queria saber qual é o papel da educação na promoção da igualdade racial e como você vê a representatividade nas instituições educacionais. Maravilhosa essa pergunta. Bom, eu acho que a gente começa partindo, para responder essa pergunta, da Lei 10.639 e da 11.645, eu sempre falo as duas, né? Que a 11.645 aproxima e exige também a exigência da história indígena, né? Originária. Sim. Essas duas leis, elas já convocam a escola a repensar seus modos educacionais. Elas são convocações, não são pedidos. Elas são convocações, né? Eu acho importante dizer. E aí tem uma grande pedagoga que eu acompanho, uma mulher negra, trans, e orixá, chamada Tiffany Odara. Não sei se vocês a conhecem, se não conhecem, conheçam. Tiffany Odara fala assim: a educação só transforma aquilo que ela não reproduz. Eu acho que essa fala é muito importante, porque às vezes a gente diz assim: a educação transforma. A educação transforma. Será que ela por si só transforma?
O que ela reproduz que ainda não transformou? Porque processo educacional a gente tem há muito tempo, mas a gente ainda tem muitas transformações que são necessárias. Então a gente precisa fazer uma educação que transforme. E que transforme, por exemplo, a violência que atinge as mulheres, como a gente vem falando aqui, que transforme os nossos modos de gerir as relações étnico-raciais, que transforme as nossas estruturas homofóbicas. Tudo isso a gente consegue transformar com educação transformadora. Né? Eu acho que a gente começa pensando por aí. E aí, com a incidência das leis, tanto a 10.639 quanto a 11.645, eu acho que algumas escolas, e principalmente alguns docentes, professores e professoras, vêm repensando seus modos educacionais e vêm trazendo para dentro da escola os debates sensíveis, como a Andrea falou. A gente não pode fugir dessas conversas, porque senão a gente não vai transformar. Vai ser fácil? Não vai. A gente vai debater sobre questões de gênero, sobre questões raciais, sobre questões da violência contra as pessoas com deficiência, do capacitismo, do proprietarismo, da LGBTfobia. São temas sensíveis, mas que precisam estar na escola. E eu acho que o debate étnico-racial é urgente porque é estruturante. Né? E eu vejo a gente com feridas, com lesões, com escoriações, mas eu vejo a gente tentando. Eu acredito muito na educação, eu sou muito entusiasta da educação, mas dessa educação, dessa que quer transformar. Então, quando eu vejo a ação desse núcleo dentro dessa escola, quando eu vejo os processos que, por exemplo, a Andrea vem propondo, abrindo esse campo de debate, o professor Maurício, eu vejo que são espaços que estão se movendo na busca por transformações que também saem desse espaço, né? A escola, ela é um microcosmo da grande sociedade. Eu acho que a gente se forma na escola. Muito do que a gente aprende e do que a gente é no mundo, a gente aprende também dentro da escola. Então, eu convoco, na verdade, a escola a ser um espaço de transformação. E venho acreditando que nós temos professores e professoras, instituições de ensino, gestores e gestoras que estão afim dessa transformação. Né? A gente não tem mais tempo. É urgente que a gente reveja os modos como a gente se relaciona como sociedade. E o debate étnico-racial ele é urgente para mim, para nós, não para mim, não para nós. Eu poderia ficar horas e horas aqui, horas e horas aqui. Eu também! Ivana, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, demais. Obrigada, muito emocionada por você ter aceitado esse convite, de verdade, de coração. Eu te amo, assim, de muito, muito, muito. Isso é um presente que Deus colocou, assim, na minha vida e de todas as pessoas que cruzam o teu caminho, tenho certeza disso. Obrigada, amiga. Obrigada, André. Queria agradecer. Obrigada, meninas, pelo papo, foi delicioso. Eu queria agradecer muito aqui a presença de Ilete e de Camille, maravilhosas vocês. Eu espero que a gente possa construir algo bem bacana aqui com esse podcast. Queria agradecer a presença dos meninos, né, Peixe e Lucas, né, que são nossos alunos também, que eles que fazem esse movimento aqui dessa instalação, desse lugar aqui que nós estamos, que eu acho lindo também que a gente tenha isso aqui na nossa escola. Agradecer a presença do nosso professor Maurício, do nosso corpo gestor, do professor Lenilson também, que faz parte aqui do Núcleo de Gênero. Essa primeira edição do podcast é sobre isso. É sobre isso. Você vem cá, Maurício. Oi. Vem aqui, professor. Maurício vem aqui dar uma palavrinha. Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui. Ivana, a gente já conversou um pouquinho, né? É só agradecer mesmo esse prazer aqui, né? Acho que agora dá pra ver direitinho. É um prazer, Ivana, ter tido tu aqui, né? Tô com toda essa representatividade e tudo mais. É o nosso primeiro podcast do É Sobre Isso. Eu acho que tem um peso muito grande em a gente ter, mesmo que virtualmente, presencialmente está vindo aí. A gente espera muito te ter aqui conosco um dia aqui na Era Empaf. E só gratidão, né? Um primeiro podcast de uma forma tão simbólica, um podcast feito por mulheres, para mulheres, com tanta representatividade e tanto peso. Então a gente só tem que agradecer, né? Agradecer também a Andrea, né? Nossa mediadora, nossa professora de milhões, professor Lenilson, né? Todo mundo que compõe aqui o nosso núcleo de gênero, né? Elma Camilo. Nós hoje tivemos a participação de
de Letícia, de Camille, né, que fazem parte do nosso Grêmio, né, são meninas aguerridas, empoderadas, que participam do debate ativamente, que estão lá com a gente também tem Lucas e também tem o nosso querido Peixe, que é Paulo, né, que estão ali na técnica, na produção, e aqui é um trabalho de união mesmo, né, para a gente dar todo esse espaço que vocês merecem, né, que vocês precisam ocupar e que assim seja, que não seja apenas aqui, né, que cada vez mais vocês consigam ocupar os espaços que vocês têm por direito, né, e que executam com maestria. Então, nosso muito obrigado, foi massa. Era um podcast que a gente esperava que fosse 20, 30 minutos, a gente já tá com mais de hora. E pela gente assim, seguia, sabe? Porque quando o papo é gostoso, é muito bom, né? Agradecer também ao pessoal de lá da nossa gestão, nosso gestor, né, Carlos Eduardo, nossa coordenadora Cris, nossa assistente de gestão, Claudinha, né? E é isso, né? A gente espera encontrar vocês numa próxima, encontrar você presencialmente, tá certo, Ivana, aqui conosco. Assim que possível, tá ok? Nossa gratidão. Tá chegando! Chega mesmo, tá? É sobre isso, meu amor. É sobre isso, pessoal. Valeu. É sobre É isso. sobre isso.